Boa noite a todos. É com muita alegria de estar reunidos com vocês para fazer o Evangelho e com muitas saudades. Receba um abraço meu com muito carinho. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome para fazer o Evangelho. Vamos então assim, unindo os nossos corações, com muito amor e alegria, junto da equipe do irmão Gabriel, para que possamos assim, Senhor Jesus, estarmos com muita alegria para ouvir essa palavra, esses ensinamentos. Pai amado, com o coração de muita luz e de muita paz, iniciemos o Evangelho. Nós estamos trabalhando o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos conversar sobre o item 10, o ódio. Tem uma mensagem que nos diz o seguinte, é uma mensagem de Fênelon. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Esforçai-vos, sobretudo, em amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, a quem deveríeis ter como modelo, exemplificou esse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a sua vida por amor. Difícil vos é o sacrifício de amardes os que vos ofendem e perseguem, mas, precisamente, é isso que vos torna superiores a eles. Queridos irmãos, no capítulo do ódio de Fênelon, ele propositalmente nos incita ao amor. Por quê? Porque o amor é exatamente o nosso objetivo espiritual. Nós nos aproximamos de Deus cada vez mais quando conseguimos aprender a amar. E estaremos agradáveis aos seus olhos quando nos esforçarmos para exercermos esse amor. Então vamos aqui colocar o que significa ódio. Por definição, ódio é uma paixão que impele a causar ou desejar o mal de alguém. Então vejam que ele coloca paixão. A paixão nada mais é do que um sentimento arrebatador, impulsivo e muitas vezes nos cega a própria razão. Já amor, por definição, é um sentimento, ou seja, algo mais profundo que predispõe a desejar o bem de outrem. Ou seja, é um sentimento que nos faz ter uma dedicação absoluta de um ser ao outro. Então vejam que o amor é exatamente o oposto do ódio. E o amor é o nosso objetivo. Porém, eu vou falar um pouquinho do ódio porque ultimamente tem me preocupado muito com a sociedade, principalmente as mídias sociais, Facebook, até Instagram, até o WhatsApp, eles divulgam tantas mensagens contendo tanto ódio e não é possível que as pessoas não percebam isso. E acho que isso se explica porque a gente pensa no ódio de uma forma assim arrebatadora, mas existem muitas manifestações do ódio. As aversões intensas, que são geralmente motivadas pelo medo, pela raiva ou pela injúria sofrida, além de ciúmes, de ignorância, de insegurança, de contrariedade, que nos dão a sensação de uma humilhação, fazendo com que as pessoas fiquem vulneráveis ao poder de alguém ou ao poder coletivo.
E me preocupa muito porque quando alguém fala assim, você tem ódio, a gente fala, imagina, ódio é uma coisa tão forte que eu não tenho. Só que a gente se esquece das outras manifestações. Duvido que alguém não tenha sentido raiva em algum momento, algum rancor, ou até uma repulsa ou aversão, ou mesmo um desprezo, uma antipatia, uma indiferença, ou uma mágoa por alguém ter reagido de uma forma que nós não aceitamos. Então, essas também são manifestações de ódio que nós precisamos ficar atentos para que nós não recaiamos num sentimento que seja o contrário do amor, que é o que nós viemos buscar e nos esforçamos tanto para alcançá-lo. Então, nós precisamos prestar atenção naquilo que a gente lê, naquilo que a gente fala e principalmente naquilo que a gente sente. Então, não adianta camuflarmos os nossos sentimentos, porque eles estarão presentes em nós, por mais que nós queiramos esconder. E ao longo da história conta muitas incitações ao ódio coletivo. E eu tenho percebido isso ultimamente, que as pessoas reagem a algumas contrariedades, ou algumas opiniões diferentes, alguns grupos sociais, alguns grupos raciais, alguns grupos sexuais de uma forma tão agressiva e incitando, promovendo o ódio coletivo contra essa minoria. E muitas vezes eu vejo, por exemplo, as manifestações contra essas intolerâncias de forma também odiosa. Então, existe assim um rebater de agressão na sociedade. E isso nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não nos comportemos como na época dos bárbaros, como na época da escravidão, como na época das intolerâncias contra as raças, como na época das intolerâncias contra os povos de um modo geral. E muito cuidado com o ódio que se prega, assim, usando uma desculpa de religião. Então, nós precisamos estar atentos em todas as nossas atitudes, em todos os nossos comportamentos, em todas as nossas conversas, para que nós não nos escondamos atrás de alguma bandeira e promovamos o ódio contra os que são diferentes de nós. Então, esse sentimento de ódio, ele acarreta numa forma de agressão, porque as pessoas que odeiam, elas vão ruminando aquele ódio e não conseguem ficar indiferentes a ele. Aquilo que causa ódio numa pessoa começa a tomar uma proporção muito grande, que ela sente uma necessidade de se desfazer daquele poder que o causador do ódio tem sobre ela. Então isso vai causar uma série de comportamentos inadequados para a busca do amor. Então, quando nós temos esse problema com o ódio, nós precisamos tomar muito cuidado, porque o ódio coletivo, ele acaba proclamando a condenação moral e a desumanização do objeto do ódio. Então, vamos trabalhar no sentido de nos observarmos para podermos caminhar no sentido completamente oposto, que é o amor.
que é esse o objetivo nosso, não só da nossa encarnação, mas como o nosso objetivo de evolução, de conhecimento, de amadurecimento e de estudo do espírito. Então vamos agora nos focar no amor. O amor, ele precisa estar presente em cada ato, em cada pensamento nosso. É óbvio que nós ainda não temos esse grau de desenvolvimento de amor, mas nós temos um exemplo muito significativo, que é Jesus. E temos também os nossos líderes do nosso movimento espírita, Chico Xavier, que era uma criatura que fazia tudo como um humano como nós, mas com um sentimento de amor muito intenso. Então é isso que nós temos que buscar, é buscar exercer a cada momento, a cada atitude, a cada pensamento, o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros. Ele diz ainda que nós precisamos nos esforçar para amar, porque é muito fácil a gente amar um objeto que a gente já simpatiza, um filho, um amigo, uma pessoa que a gente tem uma simpatia muito grande. Mas amar os inimigos é muito difícil. Então nós precisamos nos esforçar para amar os inimigos. É óbvio que num primeiro momento nós não vamos conseguir amar como Jesus amou, mas se a gente se esforçar e conseguir, por exemplo, pelo menos desejar o bem do nosso inimigo, isso já é um grande passo no sentido do amor, porque amar é desejar o bem do outro. Ainda a gente não vai conseguir ter uma dedicação plena para o outro, como a gente tem para os objetos que já são do nosso afeto amoroso. Mas se a gente se esforçar e começar passo a passo, nós vamos conseguir amar os nossos inimigos, as pessoas que nós desprezamos. Vamos transformando esse desprezo em aceitação. Vamos transformando a indiferença que nós temos, às vezes, por não saber lidar com a pessoa que nos contraria, em amor, em tolerância, que são os caminhos que nós temos que buscar para poder amar. E aí nós conseguiremos marchar nesse nosso objetivo. Nós conseguiremos, nos empenhando, sermos agradáveis a Deus e criar uma sintonia para que cada vez mais o plano superior possa nos dar força para continuarmos nesse caminho. Nós sabemos que a lei do amor não protege contra as consequências dos maus procedimentos que fizemos, pois nós temos que compensar o mal que fizemos, como sempre diz o Espiritismo e o Renato gosta de repetir, amando. Então eu vim reparar o mal que eu fiz amando. É a única forma de reparar o mal que fizemos. É fazer um exercício no sentido oposto, amar os nossos inimigos. Porque a justiça sempre será feita, mas a justiça não cabe a nós. A justiça é divina. Então, percebamos se nós estamos desenvolvendo um sentimento contrário ao amor, no caso o ódio ou qualquer das suas manifestações, porque a gente não aceita a forma que o outro encara aquela situação. A gente não aceita a forma que o outro reage a uma atitude nossa.
A gente não aceita, não conhece as diferenças. A gente é intolerante frente às diferenças. E muitas vezes a gente não quer admitir, mas a gente é ignorante frente a muitas situações. Que nós vimos, por exemplo, que no passado eram como, por exemplo, achar que manter escravos era uma situação louvável e tratá-los de forma diferente. O que acontece? Se nós fizemos parte dessa época, nós éramos espíritos completamente ignorantes da lei da moral e do amor, que somos todos iguais. Então, nós precisamos tomar cuidado e trabalhar a nossa intolerância, porque com certeza ela vai nos levar num caminho oposto ao caminho do amor. Nós temos uma facilidade grande em compreender essa questão do ódio, que a Ângela colocou muito bem, quando a gente se depara com um cenário comum, que é uma pessoa me prejudica à primeira vista gratuitamente, quando alguém me persegue, quando um déspota, um tirano me trata de uma maneira bastante humilhante. Mas eu gostaria de trazer aqui um outro ponto que nós também precisamos refletir e que também gera bastante ódio. Nós precisamos enxergar o ódio como o amor em desequilíbrio. Inúmeras situações de ódio, elas nascem em virtude do nosso grande amor. Pode parecer que essa afirmação seja contraditória, mas ela não é. Em inúmeras das nossas encarnações, inclusive nessa própria existência, nós vamos estruturando laços, vínculos de afeto e depositamos muitas expectativas no outro, de tal maneira que nós esperamos que os outros vão conseguir atender todas as nossas demandas. Nós acabamos nos tornando extremamente carentes. Isso acontece com todos nós. E a gente acaba não conseguindo perceber as limitações e até onde o outro pode ir. Nessa projeção, nessas dependências que todos nós estruturamos em algum momento, num dado ponto, o outro acaba fazendo algo que me desagrada, porque eu coloquei uma expectativa demasiadamente elevada. E quando o outro age dessa forma, a dor que eu sinto é muito grande. E nós trazemos nas nossas telas mentais, na nossa memória espiritual, muitas dessas dores. A dor de ser preterido, a dor de ter sido humilhado, de ter sido rejeitado, de não ter tido aquela demanda atendida, de não ter sido mais querido, porque foram muitas as expectativas. E aí, nessa situação, a partir daquele momento, nós aplicamos um mecanismo de defesa e ele se estrutura nesse ódio. Eu começo a perseguir quem eu mais queria ter ao meu lado, porque a dor foi tão grande e eu não tinha recursos para compreender até aonde o outro poderia dar. Eu não tinha ainda esse crescimento espiritual para perceber que quando o outro dá tudo de si, ele já dá o melhor que ele pode dar. Eu não conseguia entender que quem dá o máximo que pode dar já deu tudo, e não é porque o outro não faz o que eu quero que ele não me ame. E isso nós temos até hoje dificuldade de entender. Nós só achamos que o outro me ama quando ele faz aquilo que eu quero.
nós não conseguimos enxergar o melhor do outro, porque cada um consegue ir até determinado ponto. E quando o outro dá tudo de si, ele já está fazendo tudo o que lhe é possível, o melhor, mas fruto da nossa imaturidade, fruto do nosso egoísmo, dessa nossa necessidade de controle, de ter todas as nossas demandas atendidas, quando o outro não age exatamente como nós queremos ou no campo do amor, nós tateamos o que chamamos de decepção e sentimos a desilusão. Como se a desilusão fosse algo ruim. Mas vamos estudar até mesmo a etimologia da palavra desilusão. Sair da ilusão, ou seja, tomar contato com a realidade. Muitos ódios nascem porque ao tomar contato com a realidade eu não aceito, eu me revolto. A realidade não pode ser assim, a realidade precisaria ser do meu jeito. Ou seja, quem é que está doente nessa relação? Sou eu que não consigo lidar com a realidade ou o outro que está sendo o que ele é? É uma reflexão muito profunda, mas muito oportuna para que a gente faça essa viagem para dentro de nós mesmos. Nós costumamos achar que a desilusão é algo negativo, mas é a grande libertação do espírito. É vivenciar as coisas como elas são, enxergar o mundo como ele é, como dizia Chico Xavier. E ao tomar contato com a autenticidade das limitações e possibilidades do outro, eu me revolto. Quem que precisa trabalhar em si o amor? Sou eu ou o outro quando eu não aceito os limites do outro? Então nós, via de regra ao longo dos séculos, fomos depositando a nossa paz nas mãos dos outros, como se os outros tivessem que atender às nossas necessidades. E quando isso não foi acontecendo, nós fomos estruturando inúmeras decepções e mágoas e criamos esse mecanismo de defesa extremamente danoso que é o ódio, que é ficar perseguindo aquele que não fez aquilo que eu esperava que ele fizesse. E é como se eu quisesse que ele sentisse a mesma dor que eu senti. Isso nada mais é do que esse amor em desequilíbrio. Grande parte dessas pessoas que nós temos esse sentimento denso, o nosso maior desejo é amá-las. Por que não nós não fazermos essa viagem agora? Nos desarmar de tudo isso e começar a criar um vínculo novo. Abrir mão desses rancores, como a Ângela colocou, dessas raivas, de tudo isso, e compreender que todos sempre fazem o melhor que podem fazer. Nós precisamos sentir que discordar não significa desgostar. O outro ser o que ele é, pensar o que ele quer pensar e agir como ele acha que é correto agir, isso não significa desamor. Isso é uma expressão do que ele é, da espontaneidade das conquistas dele, até onde ele chegou. Nós não podemos enxergar as atitudes do outro sempre como um ato de desamor. Não é porque ele não age da maneira que eu quero que seja, ou da maneira que está escrito no Evangelho, que ele não me ama. Precisamos abandonar esse olhar pueril, esse olhar imaturo, onde eu só enxergo amor quando alguém atende às minhas necessidades e às minhas expectativas. Nós precisamos enxergar o outro como ele é e buscar, no meio de todas aquelas atitudes, pensamentos e sentimentos que emanam dele,
buscar enxergar tudo o que há de bom naquilo, entendendo que quando ele faz, e isso é a grande maioria de todos nós, quando há aquela atitude equivocada, raramente, quase nunca, é uma atitude planejada com o objetivo de nos prejudicar. Vou fazer isso, isso e isso para gerar dor e sofrimento para fulano. Nunca acontece assim, raramente. A pessoa ela simplesmente faz no limite daquilo que ela conquistou até aquele ponto da caminhada. E ela age com naturalidade. A partir do momento que nós conseguimos transcender todas essas questões, a gente consegue ir se libertando do ódio, porque o principal prejudicado pelo ódio somos nós mesmos. A própria ciência material já comprova todos os danos que o ódio causa ao indivíduo. Existem inúmeros trabalhos que correlacionam o câncer com o ódio. Existem inúmeras comprovações científicas de doenças ligadas ao fígado pela somatização da raiva. Inúmeras doenças como pressão alta, cardiopatias, todas conectadas com essa vibração no campo da raiva, do ódio, do rancor e da mágoa. A própria ciência material já atesta o que Jesus vem nos trazendo há mais de 2000 anos e o que as inúmeras doutrinas orientais já nos trazem há mais tempo ainda. Vamos buscar transformar essa visão e entender que nessa encarnação, muitas dessas pessoas que nós percebemos que nos odeiam, como muitas das pessoas que nós também sentimos, de certa maneira, essa raiva voluntária, são grandes amores. São grandes amores que estão magoados. Nós temos em casa filhos magoados, que estão presos no tempo do espírito de 2000 anos atrás, de uma coisa que fizemos há 2000 anos atrás. Apesar de encarnarmos e não mais termos a lembrança dos fatos, mas o sentimento fica para sempre, até o momento que nós o trabalharmos. Não lembramos do que aconteceu, mas o sentimento é vivo. E aí ficamos com esses relacionamentos presos há 1000, 2000, 3000 anos atrás. Não é o momento de darmos as mãos, todos, olhar um nos olhos dos outros e dizer: bem, eu não sou mais aquele que fiz o que fiz. Vamos recomeçar. Deixa o que passou para trás. Porque ao entrarmos nessa vibração, também nos desconectaremos dos inúmeros dramas dos espíritos desencarnados que também nos acompanham. Porque eles começam a perceber e a sentir que eu não sou mais aquele. E eles também começam a se libertar e perceber que eles também não são mais aqueles daquele tempo atrás. E nós começamos a caminhar. Passemos a olhar todos ao nosso redor, principalmente aqueles que nos odeiam, com esse profundo amor. Se ainda não tiver abertura para uma conversa aberta como essa, uma conversa sem cobranças, onde nós abertamente olhamos no olho e colocamos de maneira muito clara: me desculpe, eu não sou mais aquele de outrora, vamos refazer o caminho. Se nós não tivermos este espaço, comecemos a fazer isso em oração, nos conectando com a espiritualidade e pedindo amparo e ajuda às equipes espirituais, conversando com a gente mesmo e envolvendo numa luz azul de paz e de equilíbrio a todos os irmãos que nos perseguem à primeira vista gratuitamente, mas nada é ao acaso. E mentalmente tenhamos esse diálogo: meu irmão, eu não sou mais aquele, vamos recomeçar, eu te amo.
Passemos a fazer esse exercício, porque no fundo, todos esses vínculos de ódio são grandes sementes de amor. E todos nós estamos aqui para sermos felizes. E nós nascemos para amar e encontrar essa paz. Mestre amado Jesus, auxilia e nos ampare, para que possamos, nesses momentos tão difíceis, trabalhar a nossa serenidade, trabalhar a paz, Senhor Jesus. Que possamos realmente, Senhor, trabalhar o amor. É com muita gratidão que agradecemos, Senhor, por aqui fazer o Evangelho de Jesus. Mestre amado, te agradecemos por aqui estarmos reunidos também, junto dessa equipe, desse amado irmão Gabriel, que nos auxilia, que nos ampara todos os nossos dias. Que a sua luz e que seu amor esteja com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Boa noite a todos.